Você sabe como escolher um bom vinho? O entrevistado da S Brasil, Jorge Luque, especialista em vinhos, dá dicas de como comprar o melhor rótulo, como harmonizar a bebida com o prato e ajuda a descomplicar melhor todo esse universo do vinho para quem ainda está começando a conhecer melhor a bebida. Jorge, queria começar agradecendo por ter aceitado o nosso convite. É uma honra te receber aqui. O prazer é tudo meu. Falar sobre vinho é um prazer. Quem não gosta? E queria começar aqui, na prática, quais são as características de um bom vinho? Ou o que faz um bom vinho? Vai muito do gosto pessoal, né? Antes de mais nada. Mas o que caracteriza um bom vinho é o equilíbrio entre os diversos componentes. Quer dizer, quando eu digo equilíbrio dos diversos componentes, pode parecer uma questão meio técnica. Quais são os componentes? Mas, no fundo, não é muito complicado. Tem o frescor do vinho, é fundamental, esse é um dos componentes. O corpo do vinho também é um outro componente. E no caso dos vinhos tintos, é o tanino. O tanino é aquela substância que dá uma pegadinha na língua, dá uma secadinha na língua. Então, o que é um bom vinho? O equilíbrio entre esses três fatores, entre esses três elementos. Ora, às vezes as pessoas têm mais sensibilidade a um desses fatores, outros a mais. Por isso é que é meio subjetiva essa questão da qualidade de um vinho. Mas, grosso modo, o vinho é um equilíbrio entre os vários elementos. É isso que dá qualidade ao vinho. Porque não é só a uva, né? É só chegar, colher a uva, colocar na garrafa e pronto. E complicado. Tem um monte de segredinhos. Não é, vou fazer um vinho, compro uma uva na feira e vou lá, faço em casa. Não é bem assim, não vai sair bom, não. Não, e mesmo o produtor que tem lá o seu vinhedo, cuida do seu vinhedo com carinho, ele pena, viu? Ele não é tão simples assim, não. É porque até a maneira como ele é armazenado, de barril que é armazenado também vai influenciar no produto final. Tudo influencia, mas principalmente começa no vinhedo. Tem uma regra que diz o seguinte: você até pode fazer um bom vinho com uvas ruins, desde que, sei lá, o enólogo errou, choveu, acabou a luz na adega, mas você nunca vai fazer um bom vinho com uvas ruins. Essa regra é imbatível, é inquestionável. Ou seja, para você fazer um bom vinho, você precisa de uvas boas. E para você ter uvas boas, isso depende da terra, do solo, do clima e do trabalho do enólogo. Então, o manejo do vinhedo é uma coisa super importante. Você pode ter um solo ideal, um clima ideal, tudo certinho, tudo bonitinho, mas o enólogo é um cabeça de bagre, dali não vai sair um bom vinho. Mas, enfim, é uma brincadeira, mas tudo começa no vinhedo. Então, para você fazer um bom vinho, você precisa de boas uvas, você precisa de boa matéria-prima. A partir daí, lógico, você tem o processamento, a vinificação. E aí, não é que exige tanta tecnologia, mas existe um cuidado no processo de elaboração. E quando a gente está falando de uvas, a gente tem Cabernet, Merlot, Chardonnay. Mas qual é a diferença entre cada uma? Já pensando em quem é completamente leigo e acaba ouvindo todos esses nomes, mas não faz a menor ideia do que eles significam. Jéssica, cada uva tem a sua característica. Um paralelo assim bastante simples. Você tem laranja, você tem abacaxi, você tem pera. Cada uma tem as suas características. No fundo, tudo são frutas. Grosso modo, no fundo, quando você tem uma uva Merlot, ela tem uma característica. A Cabernet Sauvignon tem outras características.
A Chardonnay, que é uma uva branca, tem outras características. E não são só essas, né? Você tem o Cabernet Franc, você tem um monte de outras uvas. Cada uva aporta ao vinho uma certa característica. E é essa característica que vai fazer com que o consumidor prefiro esse tipo de vinho, prefiro o Cabernet Sauvignon, por exemplo. Não, eu prefiro o Merlot, ou eu prefiro o Cabernet Franc, ou no caso dos vinhos brancos, eu prefiro o Chardonnay. Vale tudo, mas isso é preferência pessoal. Isso nós não vamos fugir nunca. Ou seja, vinho o sabor do vinho é uma questão muito subjetiva e que vale do gosto pessoal de cada pessoa. E quando a gente vê nos rótulos, tipo, vinho seco, vinho suave, qual seria a diferença entre esses dois? Parece óbvio, mas para alguém entender que se você comprar um seco, o que ela espera ter ali quando estiver provando um vinho seco? Bom, aí tem uma questão que gera um pouco de confusão, porque suave muitas vezes pode significar um vinho mais leve, mais delicado, e não é. O termo suave significa que tem um residual de açúcar maior, ou seja, o vinho é mais docinho. Sim, curto e grosso. E vinho seco é um vinho que não tem açúcar residual, ou seja, ele é seco mesmo. Isso daqui tem que estar no contrarótulo. Ou seja, quando você vai submeter ao controle em qualquer órgão, ele vai determinar se um vinho é seco, ele tem até 4 gramas por litro de açúcar residual. Então é um número que, enfim, é um número, mas esse número vale. Se o vinho tiver mais do que 4 gramas de açúcar residual por litro, ele é considerado um vinho suave. E você tem uma categoria ainda superior, que seria o vinho doce. O vinho doce é um vinho que tem 15 gramas por litro de açúcar residual ou mais. Então, você tem no mínimo essas 3 classificações: seco, suave e doce. Mas isso daí tem a ver com o residual de açúcar que tem no vinho. Entendi. Então, não confundir suave com um vinho mais fácil de tomar. Quer dizer, fácil de tomar no sentido de, ele não tem tanto corpo, é um vinho mais delicado. Não, suave não é isso. Suave é um vinho que tem um açúcar residual e que tem muita gente que gosta, não vejo problema nenhum. Tem grandes vinhos, inclusive. Os vinhos alemães têm um açúcar residual maior do que 4, mas ele compensa com uma acidez maior. Ou seja, sempre um contraponto entre esses dois elementos que a gente falou no começo. Então, mais do que você pensar, esse vinho é bom para quem está começando, para quem ainda está se acostumando, é mais da pessoa conhecer o próprio paladar, para na hora de escolher um vinho, ele conseguir fazer esse match, conseguir bater o gosto pessoal com o vinho. Sem dúvida. E no fundo, a maioria das pessoas que estão começando no vinho começam com um vinho suave, porque o vinho suave é mais fácil. O açúcar residual que eu falei, ele ajuda você a entender o seu paladar, mas não pode parar por aí. Não deve parar por aí, pelo menos. Então, você começa com um vinho suave, que tem esse açúcar residual, mas tende a passar de vez em quando, ou seja, pouco a pouco, para um vinho mais seco. E isso daqui é, pura e simplesmente educar o paladar. Você educa o paladar. Quer dizer, você vê, isso é fisiológico. Uma criança, ela não começa a comer comida salgada, um bebê. Não, ele não começa a comer comida salgada logo de cara. O que ele ingere primeiro? O leite materno, que é açucarado, que é adocicado. E ao longo do tempo, a mãe vai introduzindo ele com as papinhas
E essas papinhas é uma educação do paladar. Então ele vai aprendendo e vai educando o paladar dele, até chegar o dia que ele vai comer arroz e feijão. Ou seja, é sempre uma educação do paladar. E no caso do vinho, não é diferente. No caso do vinho, você começa com vinho que agrada o teu paladar e normalmente, ou muitas vezes, ele tem um toquezinho de açúcar residual, mas à medida que você avança ou começa a tentar melhorar o seu paladar, você vai tendendo a preferir vinhos secos. E você não tem retorno. Não É tem. o caminho sem volta. É caminho sem volta. Mas praticamente você está sendo um bebê ali dentro do caminho do vinho. É isso. Começa ali no docinho e depois que vai indo para frente. Quando se trata de escolher vinho, o que você percebe que acaba sendo o erro mais comum entre as pessoas? Olha, primeiro tem alguns preconceitos, né? Então, eu não tomo vinho branco, muitas vezes. Que era, até um tempo atrás, 85% do vinho consumido no Brasil era tinto. Isso está mudando. Hoje em dia, os vinhos brancos, o consumo de vinhos brancos está crescendo. Ou seja, esses preconceitos, eu não tomo vinho branco, eu não tomo vinho da Argentina, eu não gosto de vinho chileno. Quer dizer, esses preconceitos acabam impedindo o consumidor de evoluir no mundo do vinho. E outra coisa que eu queria colocar, embora talvez extrapole um pouco, a magia do mundo do vinho é a diversidade. Então, você tomar sempre o mesmo vinho, tá bom, eu gosto desse vinho. Você vai ficar tomando aquele vinho até o fim da vida? Não, a magia do mundo do vinho é exatamente essa diversidade. E o paralelo que eu faço é, eu gosto de arroz com feijão. Você come arroz com feijão todo dia? Todo dia? Impossível. Não, um dia você come massa, outro dia você come pizza, outro dia você come, sei lá, uma carne, mas é a mesma coisa. Então, no mundo do vinho, é importante você atentar para a diversidade. Então, hoje você toma esse vinho, tenta um outro no dia seguinte. Pode ser que ele te agrade mais. E vai evoluindo. É assim que você, inclusive, educa o paladar. Entender que tem um mundo inteiro, uma variedade infinita. É infinita. E isso daqui, muitas vezes, barra num certo preconceito. Eu não vou tomar vinho português, por exemplo. Por que você não vai tomar vinho português? Os portugueses estão ótimos. Quer dizer, você tem que quebrar esse preconceito, né? E a magia do mundo do vinho é justamente aproveitar essa diversidade que nenhuma outra bebida te oferece. Nenhuma outra. Fora outros atributos, outras virtudes do vinho. Mas essa daqui, ninguém tira. E também está relacionado a outro preconceito de que para o vinho ser bom, ele tem que ser um vinho caro, ou precisa ser um vinho importado. Isso não. Isso também. Isso não. Isso, você comprar um vinho só só pelo preço, muitas vezes. Olha, por vários motivos. Primeiro, porque isso não é verdade, né? Porque está embutido no preço uma marca. Se essa marca investe em marketing, ele vai colocar o preço do vinho num patamar superior. Então, você está pagando, na verdade, não pelo vinho, você está pagando pela grife, pela marca que você está comprando. E isso daqui é um grande erro. Eu diria que você precisa se desvencilhar dessa questão do preço. E isso daqui é muito comum, Você
Na dúvida, você escolhe o vinho mais caro, você acha que o vinho mais caro é melhor. Mas tem um grande problema. Muitas vezes o teu paladar não está preparado para esses vinhos caros. Então, tem, essa história, não é que é história, é fato, né? Quando os chineses que não tinham cultura de vinho começaram a se voltar para o Ocidente, né? Se modernizar, eles começaram a beber vinho, importaram um monte de vinho. Só que eles não têm boca para isso. O que eles faziam? Eles colocavam Coca-Cola no copo do vinho, ou seja, diluíam o vinho, faziam qualquer negócio. Isso aqui é uma aberração, né? Quase. Ó, isso prova que o teu paladar, o paladar do chinês, por exemplo, que é o exemplo que a gente está usando, ele não estava preparado para esses grandes vinhos. Então, esses grandes vinhos que custam, sei lá, no Brasil, R$10.000, R$5.000, muitas vezes o teu paladar não está preparado para isso. Então, é melhor você começar com um vinho que é mais acessível para o teu paladar, não acessível em termos financeiros, em termos econômicos, mas é o que está mais adequado para o teu paladar naquele momento. E você vai, como a gente falou um pouco antes, você vai subindo uma escada, né? Eu te falei que muitas vezes não tem retorno, né? Então você vai educando o seu paladar e está cada vez tomando vinhos melhores. Bom, vinhos melhores não quer dizer vinhos caros, mas você chega num patamar que você está confortável. E aí você pode, eventualmente, numa eventualidade, comprar um vinho mais caro para experimentar. Mas você comprar um vinho caro só porque ele está lá, o preço é bom, e isso daqui significaria que o vinho é bom, não é não, porque você muitas vezes não tem paladar suficiente para enfrentar um vinho daquele. Então tem que tomar cuidado na hora de escolher. Exatamente. E aí é testar, né? Você coloca um vinho, gostei, não gostei. Se você gostou, você marca. Se você não... outra coisa, um outro exemplo que eu dou e uma outra comparação que eu gosto de fazer entre você pegar dois vinhos. Né? Então lá, quero aprender. Então, compra dois vinhos, compra duas garrafas. Você não está sozinho, você vai ter mais gente. Então, e coloca um vinho do lado do outro. Bom, esse eu gostei, esse eu não gostei. Não interessa saber por que eu não gostei, por que eu gostei. Mas você tem uma base de comparação. Esse que você não gostou é que o teu paladar não combina com ele. Então, esse você não compra mais, deixa de lado. Mas memoriza, marca no caderninho. Ó, esse vinho não dá mais. E fica com o novo, o que você gostou. Faz a mesma coisa numa outra oportunidade com o vinho que você gostou e um outro vinho do lado. E vai testando e vai colocando o teu paladar para você perceber o que te agrada e o que não te agrada. Vai montando uma listinha de Vai vinhos. vai. E agora, quando a gente fala de vinho tinto, branco e rosé, que são assim, os principais tipos de vinho que está mais em alta, qual que é a diferença entre os três tipos? Quais são as características específicas do vinho tinto, do vinho branco e do vinho rosé? Bom, começar com o branco e com o tinto. O tinto vem de uvas tintas, uvas vermelhas. E as uvas tintas, ela tem na casca da uva, ela tem uma substância, que é o tanino, um dos negócios que eu falei meio técnico, e que dá aquela amarradinha na boca. Isso está na casca da uva. E como a matéria corante, o que dá cor ao vinho, também está na casca da uva, todo vinho tinto tem tanino. Tem cor e tem tanino. O vinho branco, ele até pode ser produzido, essa é uma complicação boba, mas ele é produzido fundamentalmente com uvas brancas.
Ou seja, a uva branca, como é que produz? Como é que você produz um vinho branco? O produtor colhe, prensa a uva e aí vai para a fermentação. Então, a casca da uva não participa do processo. Como ela não participa do processo, não vem tanino. Então, a grande diferença entre o vinho tinto e o vinho branco é que o vinho tinto tem essa substância chamada tanino, que dá essa amarradinha na boca, e o vinho branco não tem tanino, ou seja, ele é um vinho mais fácil de tomar. Mais fácil não quer dizer que seja pior, né? Tem comida que vai melhor com vinho branco, outras que vão melhor com vinho tinto. Agora, e o vinho rosé não é uma mistura de branco com tinto, para começo de conversa. O vinho rosé, como ele tem cor, ele tem que partir de uma uva tinta. Né? Então, só que quando você prensa, quando você colhe a uva e você prensa, você deixa muito pouco tempo o mosto, que é o resultado a pré-fermentação, o líquido pré-fermentação, pouco tempo em contato com as cascas. Como é na casca que está a matéria corante, ele fica com uma cor mais pálida. Então, e aí você pode até fazer um vinho tinto com aquilo que você começou no começo. E aquela parte que você extraiu, que ficou pouco tempo em contato com a casca, você tem um vinho rosé. Então, voltando, então, trocando em miúdos, você tem o tinto, cuja característica principal bom, e fora isso que as uvas tintas têm mais estrutura, então o vinho tinto tem tanino e é mais robusto, tem mais corpo. O vinho branco não tem tanino, normalmente ganha mais um pouquinho de frescor, mais frutado, e o rosé seria quase que um meio termo entre os dois. Mas o vinho rosé está muito mais para um branco do que para um tinto. O rosé não é um tinto leve, embora ele parta de uvas tintas, ele não é um tinto leve. Ele está muito mais para um branco do que para um tinto, do que para um branco. Ele está muito mais para um tinto, o rosé está muito mais para um branco do que para um tinto. Pelas características de todo o processo. Exatamente. Entendi. Agora, indo mais para a tendência, o que você sente que está mais em alta no momento, falando de vinhos? Bom, o consumidor está mudando de hábitos, né? Quando eu disse que os vinhos brancos, está havendo um aumento no consumo de vinhos brancos, se deve ao quê? Está em alta essa preocupação mais com comidas mais leves, mais saudáveis. Isso daqui vai mais com vinho branco do que com vinho tinto. Ou seja, se eu pudesse colocar isso numa tendência, o vinho branco está crescendo mais do que o vinho tinto. O vinho tinto está entrando numa curva de baixa, o vinho branco está subindo, e nesse subindo está também o vinho rosé. Porque o vinho rosé, primeiro porque ele é meio, a cor é sedutora, né? É bonito, ele é bonito, chama atenção. Então ele chama atenção, então, ó. E como ele se parece mais com os brancos, o grande aumento de consumo, mas isso daqui, ó, haja aumento de consumo, principalmente na Europa, principalmente na França, o maior aumento no consumo de vinhos em geral é de rosés. Não, me surpreendente. Não, ó, vou te dar um número aproximado. 1/3 dos vinhos vendidos na França são rosés. 1/3. Nossa, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa.
Agora voltando para esse caminho que a gente tem que percorrer até sair do vinho mais docinho e se acostumar com vinhos mais secos, também entra harmonizar vinho dentro da comida ou usar vinhos no preparo da comida. Você acredita que esse de harmonização já entra num patamar acima? A pessoa já tem que estar acostumada, já tem que saber o que ela gosta, e a partir disso que ela vai tentar harmonizar com alguma. Acho. Esse negócio de, olha, harmonização, tá tudo bem você tomar um copo de vinho sozinho, sem acompanhar nada. Mas quando um vinho se harmoniza bem com um prato, o prato melhora e o vinho melhora. Isso é o que chama de harmonização. Os franceses eles não usam harmonização, a palavra que eles usam é casamento. Ou seja, é um casamento entre duas pessoas, na prática, o que é um casamento entre duas pessoas? Um não ofusca a outra e você tem a personalidade das duas fica preservada, mas as duas estão melhores juntas do que separadas. Não é esse o fundamento de um casamento? Pois bem, no vinho é a mesma coisa. Mas muitas pessoas ainda têm muita dificuldade na hora de harmonizar, né? Tem. Porque é um processo difícil, você tem que entender toda a composição do vinho e também do prato. Exatamente. É isso. Como é que você harmoniza um prato e um vinho? Você analisa a composição do prato e depois você analisa a composição do vinho e tem que haver uma harmonização, uma compatibilização entre as características de um e as características de outro. Não é tão simples, mas também não tem nada de complicado, né? E também você não pode ter preconceito. E outra coisa, eu acho que você devia ousar. Então, você vai fazer um prato, eu vou colocar esse vinho, mesmo que, deixa eu testar. Se deu errado, numa outra vez você... Mas ousa. Sabe que aquele dá errado, vamos pro próximo. Você tem que ser ousado. Ousado. E agora falando de... Você citou regiões mais frias, o tempo frio também acaba influenciando bastante no resultado final, no vinho final. Ele influencia e privilegia algumas uvas, principalmente as uvas brancas. As uvas brancas, no calor, ela perde um pouco a sua característica principal, que é o frescor. Então, o vinho branco pressupõe que tenha frescor, tem um toque mais frutado. Então, essas regiões mais frias, elas dão vinhos mais elegantes. Então, principalmente hoje em dia, que a gente está diante de um problema sério, que é o aquecimento global, quando você tem a condição de uma área que é mais fresca, que recebe uma brisa, você tende a aproveitar melhor e criar vinhos mais elegantes. E a gente vai entrar no inverno e queria saber, na sua opinião, quais são os vinhos que combinam bem com esse tempo mais friozinho? Lógico que a resposta que seria mais lógica é vinho tinto. Mas eu não diria que é só vinho tinto. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que vai chocar muita gente. É muito comum fazer festivais de queijo e vinhos no inverno. Sim. Só que queijo não vai com vinho tinto. Agora até eu fiquei chocada. Como assim? Eu sabia porque, mas isso é unânime entre qualquer especialista, crítico, autor de vinhos. O queijo, ele não combina com vinho tinto. O vinho tinto tem aquele tanino. E queijo não combina com as características do vinho tinto, também por causa do tanino. Ou seja, os queijos combinam com a grande maioria dos vinhos brancos. Gente. Então,
Ou seja, isso só para quebrar um pouco aquela expectativa de nós estamos no inverno, vamos tomar vinho tinto. Não é bem assim. Então, lógico que a grande maioria, assim como no verão você come comidas mais leves, e aí o vinho branco é mais adequado, no verão, no inverno, você come comidas mais pesadas, porque o teu organismo pede, e aí o vinho tinto é mais adequado. Mas não queijos. Nada de queijo. E também envolve o amargor de alguns tipos de queijo, isso também acaba não casando. Não casa. E a própria textura do queijo, textura mais mole, você pega um brie, por exemplo, um brie com vinho tinto, coitado do quê? Coitado do brie, né? Um camembert, por exemplo. Agora, você pegar um queijo azul, tipo gorgonzola, esse daí, bem ou mal, já começa... Dá para comer. Dá para comer. Dá para comer esse, um parmesão, mas não mais do que isso. A grande maioria dos queijos é com vinho branco. Eu nunca imaginaria, porque a gente sempre vê falando de uma tábua de frios e vinho tinto na mesma hora. E muito queijo. Mas não é bem assim. Não é bem assim. E isso daqui, vou frisar, não é só uma opinião pessoal minha. Você pega, isso é unânime entre especialistas, críticos, autores, ou seja lá o que for. Já vou deixar anotado, já tem isso gravado. Nunca vou servir vinho com queijo, nunca. Mas o pior é que... Não, e tem mais, né? Cá pra nós. Você acha que queijo é comida de inverno? Também não, né? Só se for um fondue. Não, fondue é outra coisa. O fondue tem também aquele ritual, aquilo tudo bem. Mas, de qualquer forma, mesmo fondue... Como é que você faz fondue? O fondue é uma mistura de alguns queijos com vinho branco. Ué, se vai vinho branco no fondue, você vai botar vinho tinto para combinar com o fondue? Tem alguma incongruência aí, né? Ou seja, na verdade, o vinho que vai na elaboração do prato é o vinho que você deveria servir. Então, se o vinho que vai para você fazer o fondue é um branco, nada mais lógico do que o vinho que você vai servir com o fondue é branco. Eu adorei isso, já falei que tá anotado. Nunca vou cometer esse erro. E agora, falando de também preparação de pratos e carnes que a gente pode usar vinho. Qual carne você acredita que combinaria ou que poderia ser adicionada ali? Um vinhozinho ali na hora, ou no molho. A gente vê, por exemplo, receitas de molho de macarrão ao sugo, que leva vinho tinto. Não. Bom, macarrão ao sugo pode ir vinho tinto, mas tem um segredo nessas carnes, carne de panela, por exemplo, onde você coloca o vinho tinto para usar como molho, quer dizer, para cozinhar, e você cozinha com vinho tinto. E aí tem fundamento, porque a carne é fibrosa, você tem a fibra, algumas mais fibrosas, outras menos fibrosas. O vinho tinto tem a capacidade, justamente por ter os taninos, ele dá uma desfibrada na carne, ou seja, a carne fica mais macia durante o cozimento. E é uma experiência mais agradável ali quando você estiver comendo. É isso. Mas basicamente o preparo de pratos de inverno e que pressupõem carnes, ensopados, né? Aí sim você usa um vinho tinto. Menos com queijo. Menos com queijo. Jorge, muito obrigada. Prazer te ver aqui. O prazer foi meu. E muitas dicas.
O papo sobre vinhos é sempre interessante. Muito, muito interessante mesmo. Mais uma vez, obrigada. Obrigado a vocês pela entrevista. E para ver mais conteúdos como esse, é só acessar esbrasil.com.br. Até a próxima!